Então, solubilidade e saturação. Saturação significa o quê? Se a solução vai ser insaturada, saturada ou supersaturada. E isso depende da solubilidade ou do coeficiente de solubilidade. Bora para a questão 1. Vamos lá. Os frascos contêm soluções, atenção tropa, soluções saturadas, de cloreto de sódio. Então, eles são soluções saturadas da mesma substância. Ora essa. Se são soluções saturadas do mesmo soluto, quer dizer que se essas duas soluções estiverem na mesma temperatura e no mesmo volume de líquido, ou seja, na mesma quantidade de água, a quantidade de soluto que elas vão dissolver será a mesma na prática. E é o que eu acho que está acontecendo, porque o desenho dos dois recipientes é o mesmo e é o mesmo soluto, e está no mesmo nível de líquido, e não está indicando temperaturas diferentes. Então, as duas soluções têm a mesma concentração, tem que ter a mesma concentração. Tanto é que na primeira tem água mais sal, não estou enxergando mais nada, e na segunda eu tenho água mais sal com corpo de chão, ou corpo de fundo. Por quê? Porque o que se tentou fazer aqui foi dissolver mais sal do que a água permitiria naquela temperatura. Então, se a gente for analisar aqui as opções, letra A solução do frasco 2 é mais concentrada que a do frasco 1. A concentração só mede aquilo que o solvente dissolveu. Não é só porque tem sal depositado ali que a concentração ela é maior. Nem maior, nem menor. Nesse caso, não vai acontecer. B. A solução do frasco 1 possui maior concentração de íons dissolvidos. Falso. Vai ser a letra C. As concentrações dos frascos 1 e 2 possuem igual concentração. Por que eu deduzi isso? Mais uma vez, são soluções do mesmo soluto. Estão com o mesmo volume, mesma marcação de líquido. Os recipientes são os mesmos e o nível de líquido é o mesmo. Quer dizer que eles têm o mesmo volume. Se duas soluções são feitas do mesmo soluto e o volume de água é o mesmo, a concentração vai ser a mesma. Só seria diferente, então, se o volume de líquido fosse diferente ou a temperatura fosse diferente, o que na questão não está acontecendo. Então, letra C. Se a gente adicionar mais cloreto de sódio à primeira solução, só vai aparecer corpo de fundo aqui. E se adicionar cloreto de sódio à solução 2, o corpo de fundo que já tem aqui vai aumentar. Então, na primeira questão, letra C. Quais são as soluções aquosas que contendo uma única substância dissolvida que podem apresentar corpo de fundo dessa substância? Vamos lá. Essa questão aqui hoje de manhã rendeu um pouco de polêmica, mas eu vou tentar diminuir um pouquinho. Primeiro, a ideia é que pode aparecer corpo de fundo. Bom, insaturada nunca vai ter corpo de fundo. Por quê? Porque na insaturada, nas soluções insaturadas, significa o quê? Que se dissolveu menos quantidade de soluto do que o limite do solvente. O limite a gente chama de quê? Coeficiente de solubilidade. Então, a gente mede esse coeficiente de que forma? Avaliando para 100 gramas de água. O que a gente consegue dissolver em 100 gramas de água? Só que se for insaturado, a quantidade dissolvida é menor do que o limite. Se é menor do que o limite, não pode ter corpo de fundo. Então, insaturada não pode ser letra E, não pode ser letra C, esquece isso. Supersaturada, vamos lá. Isso aqui confunde. Supersaturada
significa que o solvente dissolveu além do seu limite. Claro que para isso acontecer se utiliza gambiarra, se utiliza algumas técnicas para forçar essa barra. Mas mesmo assim, o solvente dissolveu além do seu limite. Então, as supersaturadas têm algumas características importantes. Vou falar aqui. Primeira é a definição, que eu acabei de falar. Mais soluto dissolvido que o limite. Segunda característica, só se obtém solução supersaturada por meio de interferência externa, ou seja, alterando a pressão ou alterando a temperatura. Sem fazer isso é impossível. E terceira característica das soluções supersaturadas, e essa tem a ver com a questão. Solução supersaturada jamais, nunca nessa vida tem corpo de fundo. Nunca. Solução supersaturada significa que dissolveu além do limite, mas a supersaturada é homogênea 100%, não tem corpo de fundo. Aí vem aquela pergunta. Mas e aquela agitação? Depois que forma o corpo de fundo, ela deixa de ser supersaturada? Deixa. Ela se transforma em solução saturada com corpo de fundo. Qual que é a diferença da solução saturada com corpo de fundo e da supersaturada? É porque na solução saturada com corpo de fundo, tem corpo de fundo. Não vai dissolver aquela quantidade ali que ficou no chão do recipiente. E na supersaturada, se fez uma gambiarra, se fez uma alteração, para dissolver o corpo de fundo. Então, dica, supersaturada jamais tem corpo de fundo. Então, a única solução que pode ter corpo de fundo, não é que vai ter sempre, é que pode ter, são as saturadas. Letra B. Isso aqui, se não prestar atenção, tem polêmica. 3. A uma solução de cloreto de sódio foi adicionado um cristal. Foi adicionado um cristal desse sal e verificou-se que ele não se dissolveu, provocando ainda a formação de um precipitado. Pode-se inferir que a solução original era, vamos lá, primeira coisa, primeira coisinha, o cristal não se dissolveu. Se o cristal tivesse se dissolvido dentro da solução, lembrando, se o cristal tivesse se dissolvido, nós teríamos uma solução insaturada. Ou aqui no caso, diluída. Por quê? Uma solução insaturada quer dizer que ainda dá para dissolver mais alguma coisa. Não aconteceu isso. Se não aconteceu isso, a solução só pode ser ou saturada ou supersaturada. Uma delas. Ponto final. Só que, além de não dissolver, ainda houve a formação de precipitado. Esse precipitado aqui não é o cristal. Ou seja, é além do cristal. Foi colocado um cristal do sal, colocou. Depois de colocar esse cristal, apareceu ainda, além do cristal, corpo de chão, precipitado. Quer dizer que a aparição do cristal provocou a aparição de precipitado. Se apareceu precipitado, é porque se estava dissolvendo além do limite do solvente, além do limite de solubilidade. Se estava além do limite de solubilidade, então nós temos uma solução inicial, a original, ela era supersaturada. Por que também? Primeiro, se o cristal entrou e formou precipitado, quer dizer o seguinte, quando a gente colocou o cristal, a água tentou dissolver o cristal, só que não conseguiu mais dissolver, porque a solução já estava além do seu limite. E outra coisa, quando a água tenta dissolver o cristal, ela deixa de dissolver
aquela galera que está ali fazendo hora extra, ou seja, o corpo de fundo que tinha antes. Quer dizer, então, que essa solução original era supersaturada. Se fosse para ser saturada, simplesmente não ia se dissolver, mas também não teria o precipitado. Aqui daria para montar até mais uma questão. Para ser saturado, era só não ter o corpo de fundo e repetir o resto. Para ser diluída ou insaturada, era só dissolver, e se o cristal se dissolvesse, não ia ter corpo de fundo. Então, na questão 3, nós temos uma solução supersaturada. Questão 4. Relacione as duas colunas abaixo, classificando o tipo de solução que será obtido ao adicionar 100 gramas de água às massas dos solutos apresentados na coluna 2. Resumo da situação. A gente aqui vai classificar essas soluções de acordo com a tabela. Só fazer isso. Lembrando que os coeficientes já estão para 100 gramas de água, certinho na tabela. Primeiro, 50 gramas de NaCl. O NaCl aqui é o sal. E ele tem 36 gramas para 100 ml. É só comparar os valores. Então, NaCl ele é saturada com corpo de fundo. Por quê? Porque para ser supersaturada, a temperatura tem que estar maior que 20 graus. Não acontece isso. Então o sal NaCl aqui, ele está como saturada com corpo de chão. Segunda, 5 gramas de KCl. E o coeficiente dele aqui é 7,4. 7,4, então, quer dizer que ele pode dissolver ainda um pouco mais. Se pode dissolver um pouco mais, significa que temos uma solução insaturada. 3. 33 gramas de açúcar. E o açúcar está exatamente com 33. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que nós teremos exatamente o limite da solubilidade na solução. Se eu dissolver exatamente no limite, nós teremos uma solução saturada. E na D, nós temos 3 soluções, então vamos verificar as 3. A solução 4 tem 0,15 gramas de hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, que é o cal aqui, é 0,16 gramas para 100 ml de água. E aqui tem 0,15. Isto quer dizer que a solução 4 ela é insaturada, mesmo que por um limite muito, muito estreito. Solução 5, 36 gramas de NaCl e é exatamente o limite de solubilidade. Então, esse número aqui representa que a solução 5 ela é saturada. E a 6, 80 gramas de açúcar. E o açúcar dissolve a 33. E aqui tem 80. Só tem 2 opções aqui para essa solução. Ou a solução é saturada com corpo de chão, ou ainda a solução é supersaturada. Só que para diferenciar uma da outra, seria necessário indicar que houve alteração de temperatura, que é exatamente a ocorrência desta questão. A solução está sendo aquecida até 100 graus e depois foi resfriada novamente até 20, naturalmente. Então, se eu tivesse só 80 gramas de açúcar sem essa indicação, ela seria saturada com corpo de chão. Como teve essa indicação, ela é supersaturada. Bora para a questão 5. A 42 graus, a solubilidade de certo sal é de 15 gramas para cada 100 gramas de água.
assinale a alternativa que indica corretamente a solução que será formada nessa temperatura se adicionarmos 30 gramas desse sal em 200 gramas de água e agitarmos convenientemente. Primeiro, aqui está dizendo que 15 gramas de sal estarão dissolvidos em 100 gramas de água a 42 graus. A temperatura não mudou. Então, para cada 100 gramas de água, nós temos 15 gramas de sal, no máximo, que é possível dissolver. Só que a quantidade de água está passando de 100 para 200. Ora, pois, aí vamos fazer uma proporção. 200, se eu dividir 200 por 100, é o dobro. Quer dizer que a água dobrou de quantidade. Para manter a mesma proporção, significa que a quantidade máxima de soluto também vai obedecer a essa situação. Vamos ter 30 gramas de sal em 200 de água. Quer dizer o seguinte, eu dobrei a quantidade de água. Quer dizer que eu vou dobrar a quantidade de sal, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, se eu tiver 15 gramas para 100 gramas de água, é a mesma coisa que ter 30 gramas para 200. Nessas condições, a solução só pode ser saturada. Não tem mais o que ser feito aqui. Se eu tivesse, por exemplo, menos de 30 gramas, seria insaturado. Se eu tivesse mais de 30 gramas, aí seria ou letra C ou letra D. Só que aí a questão deveria acrescentar no texto se houve a gambiarra, ou seja, alteração de temperatura ou alteração de pressão, ou se isso não aconteceu. Senão a questão ficaria invalidada, né? Com essas opções aqui. Então, na 5, temos uma solução saturada. Na questão 6, ao acrescentarmos 652,5 gramas de nitrato de sódio a 750 gramas de água a 20 graus, obtém-se uma solução saturada desse sal. Ou seja, se eu juntar essa massa de sal e dissolver nessa massa de água, a solução é saturada. Então, está perfeitinho. Então, limite. Eu quero encontrar a solubilidade em 100 gramas. Vamos utilizar a proporção novamente. Eu tinha 750 gramas de água. E vou passar até 100. Vou dividir um pelo outro. Então, no caso, a água está diminuindo. A proporção dela está 7,5 vezes menor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa proporção ficar menor também para a massa do soluto. Como é que foi feito com a água? Na água foi feito assim. Se a proporção está diminuindo, é divisão. Então, aqui eu estou dividindo por 7,5 para chegar nos 100 gramas de água. Quer dizer que para chegar na massa de sal, basta eu fazer a mesma coisa. 652,5 e eu vou dividir também por 7,5. A proporção que a água diminuir é a mesma proporção que o sal vai diminuir. Se a água aumentar, é a mesma proporção do sal. Nesse caso aqui vai dar 87 gramas para cada 100 gramas de água. Letra B. Então, é isso aí.